Olá, sejam bem-vindos ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre tapetes orientais. Com relação à entrevista, os principais temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. A Portelec foi fundada em 1958 por Maria Portelec. A empresa é especializada na comercialização, lavagem e restauração de tapetes orientais e tapeçarias francesas. Atualmente, ela é administrada por Edith Portelec e seus filhos, com quem vamos ter o prazer de conversar sobre tapetes orientais. Edith, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. O prazer é meu. Edith, o que são os tapetes orientais? Olha, os tapetes orientais são a expressão da cultura de um povo, traduzido em trabalhos riquíssimos em forma de lã, algodão ou seda, e são riquíssimos em detalhes, em desenhos, em criatividade. Esses são os tapetes orientais. E quais são os principais produtores? Os principais produtores, sem dúvida, temos que colocar o Irã em primeiro lugar, pela grande variedade que eles têm de qualidade de desenho e história. Temos o Cáucaso, toda a região do Cáucaso, temos Turquia, temos China, Índia, Paquistão, mas o Irã realmente é o carro-chefe. Basicamente, países asiáticos. Exatamente, exatamente. É onde se difundiu mais essa arte. Os outros povos imitaram também, mas esses são os principais. Edith, além do Irã, qual seria um outro centro produtor de tapetes orientais que se destacaria na Ásia? Sem dúvida, a região do Cáucaso. A região do Cáucaso é uma região de tapetes belíssimos, super bem feitos, valorizados, e eu destacaria muito o Cáucaso realmente. E quais são os principais tapetes iranianos e do Cáucaso? Olha, os principais tapetes do Irã são o Tabriz, o Hariz, o Shiraz, dentre muitos outros. E na parte do Cáucaso, uma região belíssima, é a região de Shirvan, Kuba, Kazakh. São tapetes espetaculares. Na sua opinião, existem países fora da Ásia que se destacam pela produção de tapetes? Sim, se destacam. A França se destaca bastante, sempre se destacou, não tanto com tapetes para piso, mas tapetes com pelo, com pelagem, tipo Savonnerie, mas como obuçons para piso e principalmente para parede. A França e a Bélgica produziram coisas espetaculares desde o século XVI, tem coisas espetaculares. Tem alguns registros mais antigos, coisas de museu, mas o que a gente vê muito em uso, inclusive nas casas, obuçons do século XVII, XVIII, XIX, sendo usados no piso e na parede. E fora a França? É a França, a Bélgica, que é uma parceria, e Marrocos. Marrocos também tem um histórico bastante grande de tapetes interessantes. Eles têm essa cultura de usar tapetes na mesa, no piso, até às vezes como colcha de cama. Tudo tem coisas bem interessantes, bem tribais. Como funciona a questão da antiguidade dos tapetes? Olha, a antiguidade dos tapetes é uma coisa um pouco difícil. Vamos considerar um tapete de 80 anos a 200 anos, a grosso modo, como antigo. Certo. Os que passam disso dificilmente vão estar nas casas em uso, a não ser nas paredes, como eu falei, o aubusson francês e tal. Mas a gente pode considerar como antigo e com uma certa resistência de ser usado ainda no piso. Quando o tapete é muito antigo, ele obviamente vai estar mais frágil para o uso, para ser pisado. Então, por isso que eu tenho essa reserva. Um tapete de uns 40 anos até uns 80 seria o semi-antigo, que é o que a gente vê mais no mercado, e de abaixo de 40 anos a gente considera como novo.
Agora, tudo depende da forma como o tapete é preservado, ele é guardado. Isso, exatamente. A conservação do tapete é o que vai dizer e valorizar, inclusive, dar o seu preço no mercado, a conservação. Porque um tapete muito antigo pode ser usado de uma forma mal cuidada e durar bem menos. Então, outra coisa que é importante é a raridade do tapete. A raridade do tapete também vai determinar muito o seu valor de mercado. Agora, o principal é como você falou, realmente é a forma que o tapete foi usado. Às vezes um tapete é muito antigo, mas ficou guardado 20, 40, 60 anos por uma família, depois algum herdeiro resolveu pôr em uso, nem vai mostrar que é tão antigo e ele é antigo. Parece mais novo, inclusive. Parece mais novo, mais conservado. Edith, qual é a diferença entre um tapete e uma tapeçaria? Bom, a estrutura do tapete é composta por fios verticais que são chamados de urdidura e os fios horizontais que são chamados de trama. E no caso do tapete, tradicionalmente falando, ele tem a urdidura, tem a trama e tem a carreira de nós, que é feita a composição, os nós são o desenho do tapete. Existem uns tapetes também que são usados no piso, que não tem essa pelagem, que são chamados de quilim. Ele só tem a urdidura e a trama é feita com a lã, que é o que vai formar o desenho. Essa mesma estrutura que não tem pelagem é a estrutura das tapeçarias. As tapeçarias, elas não têm ponto de nós, elas têm a urdidura e a parte da lã e sedas que formam o desenho. Elas são tecidas nessas urdiduras onde se formam os desenhos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Tá faltando carinho com os tapetes orientais? Eu acho que sim. Eles foram um pouquinho deixados de lado por algumas tendências mais minimalistas, mais lisas, e felizmente estão voltando as cores, as formas, os desenhos do tapete oriental. Talvez não tanto como os clássicos, que eram os que foram feitos antigamente. Hoje em dia os desenhos são mais misturados, às vezes desenhos centrais de uma região com bordas de outras, umas coisas mais misturadas. Mas o tapete em si está faltando mesmo, está faltando esse charme do tapete oriental. Falta muito na decoração, está voltando. Ou seja, até mesmo a produção recente, os centros produtores estão tentando se adaptar às novas demandas. Exatamente, eles estão se adequando, eles estão repaginando certos desenhos de algumas regiões para uma coisa mais atual. Então, digamos que seria o meio termo entre o desenho clássico e o liso completo desses modernos. Então, eles estão fazendo esse jogo de adaptação. Agora, como conservar um tapete oriental? Até mesmo essa pergunta serve para todos os tipos de tapete. Como preservar um tapete que tem 40, 60, 80, 100 anos? Olha, a manutenção do tapete é fundamental. Fundamental. O primeiro passo é sempre ficar controlando a limpeza do tapete. Um tapete empoeirado, um tapete sujo, ele obviamente vai se ressecar. Então, uma lavagem periódica, sempre, por favor, com gente especializada, porque a gente já viu muitos problemas graves, sempre com gente especializada, a limpeza, que eu recomendo numa média a cada 4, 5 anos. Tem casa que recebe bastante gente, tem muita criança, cachorro, obviamente vai sujar mais rápido. Mas numa média de 4, 5 anos é uma boa média. Os cães adoram tapete. Adoram tapetes e é os nossos melhores clientes. São ótimos, eles sempre fazem alguma arte. Então, e é o resto da conservação, que seria a colocação de franjas, cordão, que é o debrum. É muito importante porque preserva o tapete para ele não se desfiar, não perder desenhos
e, por consequência, vai exigir um restauro mais caro. Então, esse é o básico. Agora, por exemplo, se a pessoa decide, eu vou guardar meu tapete, como ela deve guardar o tapete? Ela sempre guardar, primeira coisa, sempre limpo, isso é fundamental, limpo e seco. E para guardar sempre em embalagens de tecido ou TNT, coisas assim que o tapete não fique abafado, como saco plástico, por exemplo. Saco não. Não, só para transportar mesmo, no caso de mudança, alguma coisa. Coisa rápida. Mas para guardar, sempre em embalagens que deixem o tapete respirar. Edith, todo tapete é restaurável? Olha, praticamente sim, com exceção dos tapetes que sofreram muita umidade. Então, volto a falar, os tapetes guardados de forma incorreta, com um pouco de umidade, quando a pessoa vai pegar depois de um período, que às vezes pode ser 1 mês, 2 meses ou 6 meses, encontrar o tapete apodrecido. Se for uma área pequena, apodrecida, é restaurável. Tem que ver que tipo de tapete é, o custo-benefício, se vale esse valor do investimento. Agora, quando a umidade tomou conta do tapete inteiro, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então, a grosso modo, os tapetes são restauráveis. Por exemplo, se um tapete está todo rapê, todo gasto, os nós já foram todos gastos pelo próprio uso. Se for para encher o tapete inteiro, realmente não vale a pena. Por isso que a parte da manutenção, a cada 4, 5 anos, sempre é bom fazer pequenos restauros, pequenos reajustes para prolongar a vida dele. Quando se usa um tapete de 30, 40 anos sem fazer nada, como eu já vi muitos casos, aí não vale mais a pena. Já passou do prazo. Agora, uma coisa importante, até mesmo relacionado à penúltima pergunta e também essa pergunta, foi um manual que vocês prepararam e colocaram no site. E está lá de forma gratuita, né? Isso. Com cuidados de preservação. Você quer falar um pouquinho? Isso. Nesse manual, eu meio que condensei várias perguntas comuns entre os clientes. De tudo que você já viu. De todos os problemas, as dificuldades que a gente encontrou pelo caminho, que eles encontraram também. Como guardar, no caso de o cachorrinho, fazer uma arte no tapete, a forma de armazenar, por exemplo, os tapetes de seda, que eles não podem ser dobrados da forma comum, eles têm que ser enrolados pela lateral para evitar quebras. E como limpar num acidente doméstico, numa festa, como socorrer o tapete. Então, nesse manual tem todas as dicas, com algumas fotos também, de como socorrer o seu tapete. E lembrando que, cuidando, preservando, não vai precisar restaurar. Exatamente, exatamente. Se for, serão pequenos restauros, nunca uma coisa muito cara, muito demorada. Então, fazendo uma manutenção, realmente o seu tapete vai durar muito tempo. Legal, Edith. Queria te agradecer, o papo foi ótimo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder responder essas perguntas. Legal. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.